Olá a todos, meu nome é Sônia Pacheco, eu sou psicóloga clínica de formação e exerço o cargo de psicólogo educacional numa rede de educação do estado de São Paulo. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente vai falar de um tema que envolve tabus, preconceitos, mas muita preocupação, não porque é sexualidade, mas preocupação porque por muitas vezes nós educadores, independente de sermos psicólogos, professores, família, nós nos omitimos. Nós vamos falar de sexualidade infantil e quando a gente aborda esse tema, a gente não pode deixar de falar de neurociência. A neurociência, ela diz pra gente a todo tempo em que fase de vida que eu me encontro. Se eu sou criança, será que eu tenho uma capacidade de julgamento, de crítica? Será que eu dou conta daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e das minhas ações? Então compete a nós entendermos um pouquinho de desenvolvimento mesmo. O que é desenvolvimento típico? E é importante que saibamos que as crianças, elas vão ter uma maturação cerebral, gente, até o início da fase adulta. Até por volta de 20, 21 anos, o cérebro está se desenvolvendo. Então a gente precisa olhar principalmente para esse aluno que está sendo inserido na rede escolar. Então se eu tenho um filho de 7 anos, ele é diferente do meu filho de 10. A maturação neuroquímica nele é diferente. E eu preciso olhar com muito carinho para essa criança do Fundamental 1, que a gente fala, né, que vai até 4º, 5º ano, e também do Fundamental 2, que são seres totalmente diferentes, que se expressam de maneiras diferentes, que a curiosidade, principalmente na sexualidade, começa a ficar por demais aflorada. E por que demais? Porque eu não sei lidar. Tudo que é demais, gente, saiu do equilíbrio. Então, quando eu falo demais, eu estou falando que eu, enquanto adulto, não sei lidar com essa maturação que está acontecendo com o meu filho, não sei lidar com essa maturação que está acontecendo com o meu estudante. Quando você pega uma criança de 5º ano, ela é a sua picorrucha, ela continua sendo sua princesa, o seu príncipe, só que ele está tendo agora algumas críticas, alguns julgamentos, alguns questionamentos e passando por descobertas que envolvem dúvidas, que envolve, por vezes, até sofrimento. Então a gente, enquanto adulto, precisa estar muito disponível para ter essa escuta. Que nível de desenvolvimento que meu filho está e o que eu posso oferecer a ele antes que outra pessoa ofereça. E quando eu falo outra, gente, eu estou falando muitas outras, que por vezes passam informações ambíguas, passam informações distorcidas, passam informações que a vulnerabilidade da criança vai ficar muito na berlinda. E é isso que a gente não pode fazer. Precisamos cuidar dos vulneráveis, e o vulnerável aqui eu estou falando do seu filho e do meu estudante. Pensar que a maturação neuroquímica está em processo, está acontecendo. Eu acho interessante quando a gente fala de orientação sexual, porque no primeiro momento a gente pensa assim, mas o que eu vou falar? E como eu vou falar? E para quem eu vou falar? E é bacana mesmo a gente ter esses cuidados. Para eu estar aqui agora, meu primeiro questionamento, vai ter crianças assistindo? Serão apenas adultos? E por quê, gente? Porque a escuta é diferente. A gente só consegue assimilar aquilo que a gente tem condições de verdade de ouvir. Então, cada pai, cada mãe, quando ouvir o término aqui da nossa conversa, eu acho que é importante você olhar e falar assim, espera um pouquinho, de tudo que a Sônia disse, eu vou guardar tudo na primeira gavetinha e eu vou usar tudo com meu filho. Por outro lado, pode ter uma família que fala, ai, a Sônia, me desculpe, mas eu não estou preparada ainda para isso, eu preciso rever alguns conceitos. Então eu não vou colocar lá na última, mas eu vou colocar ainda numa gaveta. Por que, mãe? Por que, pai? Por que, avô ou tio? Você que está aí me vendo. A gente tem que fazer tudo com muita espontaneidade. A criança percebe quando a gente está colocando ali numa situação os nossos medos.
as nossas sombras, nossas angústias, nossas incertezas, as nossas falsas crenças. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando só da sexualidade do nosso filho, a gente está falando da nossa. Então, eu quero que vocês assistam não só a essa live minha, mas qualquer situação, sempre com um crivo assim, sabe? Com um termômetro, para falar assim, não, isso é muito bacana assim para o meu filho. Não, não é que isso não seja bacana para o meu filho, mas eu ainda preciso me lapidar. Não se trata, gente, de ser competente, aí a gente não está falando de inteligência, a gente está falando de maturação emocional. Tem alguns temas que eu não sei lidar na vida. E olha que eu sou psicóloga há mais de 30 anos. Tem alguns temas que eu não sei lidar na vida. E olha que eu sou psicóloga educacional há mais de 20 anos. A gente precisa ser generoso com a gente. E se tem ali duas pessoas num relacionamento, com o filho, sei lá, o pai e o tio, ou a mãe e a avó, elege ali quem é que é o facilitador, quem é que tem um vínculo melhor estabelecido com essa criança. E isso, pai, também é lá na escola. Nós estamos dentro de uma rede educacional. Às vezes não é aquele professor que é o mais espontâneo, não é o mais extrovertido. Nem sempre é isso. Vínculo é algo tão importante, gente. Então comece a olhar para o seu filho e comece a olhar se ele tem vínculos dentro da escola. Comece a olhar para os professores da escola que seu filho está e comece a entender quem é essa pessoa. Porque se esse vínculo estiver estabelecido, a confiança vai estar estabelecida. E aí a gente consegue falar dos temas mais diversos. A gente consegue conversar tudo que está ali dentro do currículo, mas a gente consegue conversar daquilo que não está no currículo, mas que a BNCC começou a colocar assim para a gente enquanto educador. Repensem melhor os seus conteúdos. A sexualidade está no mundo. Está na sua casa, está na minha casa, está na vida das nossas crianças. E eu reforço aqui, gente, se a gente não chega, outra pessoa chega. Então eu não quero fazer renúncias lá na frente, porque eu não falei, porque eu não fiz, porque eu não dei a escuta e eu não permiti que o meu filho também desenvolvesse uma boa escuta. Sejam muito seletivos e sejam generosos quando vocês falarem, estou pronto para falar sobre isso, ou até para olhar para o seu filho e falar assim, a mãe pode pensar? O papai pode te falar amanhã? Porque nesse momento eu estou em dúvida, eu não sei o que te responder. Gente, criança gosta quando a gente é autêntico. Então tem algumas temáticas que de verdade eu não sei, alguns temas eu não sei. Então eu vou falar para essa criança. Não importa se ela tem 7 ou se ela já está lá com 14, 15 anos. Vou pesquisar melhor. Pensa com carinho nisso, tá bom? Meninas e meninos que estão aí me ouvindo. Ao longo da minha vida, eu já vi muita coisa bacana e vi umas cacas também. Então, tem um historiador, eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas me parece que é Philippe Ariès. E ele fez um trabalho muito bacana para falar de quem é esse ser chamado criança, né? Então ele traz que na antiguidade, gente, só que eu não estou falando de antiguidade do mês passado não, tá? Não é antes da pandemia e depois da pandemia. Eu estou falando de séculos atrás. A criança não tinha vez. Ela era quase que um macaquinho brincando na sala. Um enfeite a mais para você elogiar. Sabe assim, olhar e falar, caneca bonita? Que planta bacana? Não, gente. O Philippe Ariès, ele começou a trazer para a gente o quanto essa criança lá de trás já tinha sentimentos, pensamento, senso de julgamento, senso crítico. E tinha uma coisa que a gente não pode esquecer de trabalhar muito com as nossas crianças, que é a autoestima, gente. O que é autoestima? É o quanto eu me gosto, é o quanto eu me valorizo, é o quanto que eu me protejo, o quanto que eu quero estar bem para melhorar o planeta, para melhorar o entorno. Então o Philippe Ariès começou a fazer estudos, deixando muito claro que nós adultos, nós educadores, nós família, esquecíamos que a criança é um sujeito. É alguém que tem desejos, é alguém que tem vontade, é alguém que se frustra,
é alguém que tem curiosidade, é alguém que pensa, é alguém que tem um lado cognitivo a ser preservado e a ser estimulado. É alguém que está em processo. Essa palavra, gente, é a palavra-chave. É alguém que tem processo de aprendizagem o tempo todo. Pai, olha a responsa, hein? O tempo todo essa criança está em processo de aprendizagem. E quando eu falo de processo de aprendizagem, eu não estou falando de saber fazer as 4 operações. Eu não estou falando de conjugar verbo, de saber o que é norte, sul, leste, oeste. É muito mais do que isso. Sabe aquela frase que a gente fala muito no cotidiano? Nossa, meu filho é uma esponjinha? É isso mesmo. Seu filho é uma esponjinha. Meu aluno é uma esponjinha. E uma esponjinha, gente, ela suga tudo. Aquilo que tem de positivo e algumas coisas que não tanto. Então, por isso que a gente não precisa estudar o Felipe Arries, mas a gente precisa saber o que foi que ele disse, que criança é sujeito. Então, se é sujeito, ela tem deveres e ela tem direitos. E esses direitos têm que ser garantidos. Todos eles têm que ser garantidos. O direito, inclusive, de expressão. E a gente não se expressa só pela oralidade. A gente se expressa também pela sexualidade. Vamos pensar nisso? Vamos. Quando eu falo de desenvolvimento da sexualidade, eu tenho que antes pensar no desenvolvimento de uma maneira mais global, né? Então a criança passa por desenvolvimento, gente, desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento cognitivo, social, enfim. E cada fase tem as suas peculiaridades, tem um marco. Tem uma autora que eu gosto muito, a Tânia Zaguri. Ela tem uma poesia muito linda. Se vocês puderem, pesquise. Ela fala que cada fase tem seus encantos. E é verdade. Quando a gente pega uma criança em torno dos seus 3, 4 anos, ela começa a olhar para o mundo diferente de quando ela tinha 1. Eu não sei se vocês já tiveram chance de entrar em elevador e encontrar criança pequenininha. Eu já tive esse privilégio de puxarem assim a minha roupa e olhar para mim e falar assim, você tem pipi? E aí você fala, oi? Ou você diz, sim, eu tenho pipi. Ela fala, ah, tá, acabou a conversa. Eu já vivi isso. E assim, é com 2, 3 anos. E é muito prazeroso. E é prazeroso porque a criança questionou, porque a criança assim ponderou e disse, se ele é adulto, ele sabe me responder se ele tem ou não. E é mais curioso ainda, porque dependendo de quem estiver do lado, ali do seu lado no elevador, a pessoa vai começar a falar no celular, a pessoa vai começar a ler um livro, qualquer coisa para evitar a pergunta. Só que isso é para uma criança de 3 anos, né? Que a curiosidade está ali, ela acabou de descobrir o pipi, então ela quer o quê? Ela quer manifestar que ela já sabe quem ela é. Quando ela já tiver seus 5, 6 anos, as curiosidades serão outras. Então, provavelmente, e é esperado, que ela não tenha mais, né, essa terminologia de eu tenho pipi ou você tem pepeca. E por que é esperado, gente? Porque é obrigação nossa. Lembra que a gente já conversou sobre direitos e deveres? Que a criança é um sujeito, ela é um sujeito de direitos. Então, ela tem direito de saber que não é pipi e pepeca, que tem nome, né? Que o órgão, que a genitália dela tem um nome, que meninos têm pênis e que mulher tem vagina. Então espera-se também que com 5, 6 anos ela não tenha mais esse vocabulário de pipi ou de pepeca. E sabe por quê, pai? E sabe por quê, mãe? Porque ela vai se frustrar muito quando ela estiver entre os amigos, ela não tem mais 3. Então ela está numa roda de conversa e dependendo do vocabulário dela, os amiguinhos vão começar a olhar e falar, opa, pipi? Não, não é pipi. Então a gente precisa olhar para essas fases do desenvolvimento e entender que por muitas vezes a gente está colocando as nossas crianças de uma maneira muito infantilizada. Eles são infantis, mas eles precisam ser respeitados como crianças que estão em desenvolvimento. Então vamos pegar uma criança um pouco maior. Como que a gente chama essa criança um pouco maior? Adolescente? Não é adolescente. É a puberdade. Eles são púberes. O que acontece na puberdade, gente? Na puberdade, as meninas menstruam.
Olha que bacana, as meninas menstruam, é verdade. E isso é um sinalizador. Está dizendo que a minha filhota está crescendo. E os meninos, o que acontece com os meninos? Os meninos ejaculam. Olha que bacana, o seu garoto está passando por fases do desenvolvimento que são inerentes à vida deles. Então é muito importante esse marco. Importante, gente, e altamente perigoso. Perigoso por quê? Porque essa criança está no mundo. Você está sabendo que ela menstruou, mas o entorno também está sabendo. Sabe por que a gente sabe que as meninas menstruaram, mesmo que elas não contem pra gente? Sabe por que a gente sabe que os meninos ejacularam? Porque o corpo também muda. O seu filho, você começa a perceber que a vozinha dele altera, né? Porque aqui, ó, começou a mudar essa parte do aparelho fonador. As meninas, os seios começam a se desenvolver, o quadril começa a se alterar e alguns comportamentos também ficam muito, muito impregnados ali. Antes, tanto faz brincar com meninas ou meninos. Depois já começa a turma do Luluzinho, da Luluzinha, né? E outras pessoas também estão olhando. E outras pessoas que não é pai, mãe, tio, educador. Não são pessoas que o seu filho tem intimidade, mas são pessoas que querem ter intimidade com seu filho. E aí a gente precisa, pai, mãe, tio, tia, você, vó, que veio aqui na palestra, a gente precisa tomar cuidado e montar entre nós uma grande rede de proteção. A gente precisa pensar em fatores de proteção para essa criança. A gente precisa olhar o que ela sabe, o que ela não sabe. Então, lá pequenininha, você já disse para ela um dia, ó, a mamãe e o papai podem te tocar na hora que for dar banho. Outra pessoa não. Aí alguém veio e deu um baita de um abraço e um beijo no seu filho. E você viu que ele não gostou. E aí o que você faz? Você vai lá e fala, beija o tio, beija a tia. Posso pedir uma coisa, gente? Não faz isso. A criança, ela sabe quem ela quer beijar, quem ela quer abraçar. A criança sabe quem é que quer beijá-la e quem é que quer apertá-la. Quem é que está fazendo afago nela com malícia? Então, a criança, não é que ela intui. Lembra? A criança também tem cérebro que está em desenvolvimento, ela vai juntando as situações. Então, uma menina que está menstruando, um garotinho que está ejaculando, primeiro que ele está encantado com tudo isso. E segundo, mas não menos importante, ele também está com muitas dúvidas. Mas muitas dúvidas. Dúvidas até com relação à própria sexualidade. Com relação, gente, à identidade. Porque eu começo a olhar e eu vejo que eu adorei quando a minha amiga penteou o meu cabelo. Nossa, ela fez um carinho no meu cabelo. E eu pensei, será que eu gosto de meninas? Para namorar, eu tô falando agora, mãe. Porque a identidade está em formação. Vocês sabiam que ninguém escolhe, né? Com quem vai se identificar. Não, não escolhe, não. Não é algo que está lá na geladeira ou está lá no shopping. É uma orientação. Então essa menina, ela está com muitas dúvidas. E se o pai não tiver uma escuta para ela vai resolver essa curiosidade. Para quem que ela vai perguntar? Para a coleguinha que sabe menos que ela. Para o coleguinha. Gente, não é só não saber tudo. É não saber, é estar vivendo inseguranças. Lembra da menina que ficou encantada com o carinho que a amiga fez? Gente, ela pode ter gostado só do carinho. Isso ela não está ali definindo a identidade dela, mas ela pode ter gostado do carinho. Então esteja junto para ouvir essa fala da sua filha, porque pode ser apenas uma inquietude, só uma inquietude, como pode ser um sofrimento. E gente, no nosso país, não é fácil a gente falar de identificação sexual. Então essa menina também está impregnada já com todos os nossos conceitos. Um pai que disse, olha... A tia que disse, veja bem, o próprio professor que falou, cuidado. Então, vamos olhar para essa população dos púberes, porque eles sofrem tanto. Porque eu, gente, eu educadora, eu psicóloga, já me peguei falando, sabe o quê?
olha o seu tamanho. Do que eu estou falando? Olha o seu tamanho, você não pode fazer isso. E depois no outro dia eu falo, olha o seu tamanho, você deveria já estar fazendo isso. Olha que como é ambíguo, como é antagônico as consignas que a gente vai passando para a criança. E quem somos nós? Os adultos, e as crianças confiam na gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado em todas as faixas, né? Como diz lá a Tânia Zaguri, cada fase tem seu encanto, mas também tem seus desencantos. Toda fase tem seus desencantos. Então, ter uma escuta para essa criança e desenvolver um espaço, gente, fatores protetivos para que ela se sinta bem e ela saiba que ela pode falar, que ela pode opinar. Não menos importante de tudo que a gente tem conversado até então, gente, é a gente ficar sempre... Tem um sentimento que eu acho que a gente tem que ter com as nossas escolas. E com essa escola especial, que é gratidão, né? Quando uma escola fala, eu promovo saúde, quando uma escola traz, eu cuido também, quando a escola traz, a BNCC é uma norma, mas eu faço isso por uma questão de cultura e de filosofia e de ética profissional, a gente não pode esquecer que a escola sozinha, ela não caminha. Porque é você que traz seu filho para a escola e o seu filho ele vem impregnado dos seus valores, dos seus princípios, da sua cultura, da cultura familiar. Então é importante que a gente seja parceiro da escola, mas não esquecer do nosso papel. Ele é meu filho. Antes de ele ser da escola, ele é meu. Então eu tenho que ter esse olhar cuidadoso e desenvolver uma escuta mais aprimorosa, mais detalhada, porque o meu filho ele pode trazer conteúdos muito explícitos. Muito explícitos. Mãe, eu gosto de menino. O seu filho trazer isso. Muito explícito. Mãe, eu tô querendo ficar com um garotinho. Mãe, eu já beijei. E outras temáticas. Mas o mais importante é deixar muito claro que, por melhor que seja a escola, o filho é seu. A filha é sua. Antes de qualquer coisa. Então, desenvolver não é só escuta, né, gente? É o diálogo também. Porque deixar a criança sempre no vazio... Lembra que eu comentei que a gente pode até falar... Eu tô precisando pensar um pouquinho a respeito. Gente, para falar de sexualidade, a gente não marca na agenda assim. Marca aí, olha, sexta-feira às 3 horas da tarde. Não, que tal domingo? Sua tia não vai vir, né? A gente não vai na casa da madrinha. Não, gente. Sexualidade é postura. Então, o tempo todo eu estou dialogando e eu estou falando para o meu filho quais são os meus conceitos, os meus preconceitos e como é que eu me julgo e como é que eu me coloco no mundo. Eu me coloco no mundo com a minha sexualidade e o meu filho está vendo e ele está percebendo. E aí é bacana quando essa comunicação está fluindo de uma maneira mais livre, porque o meu filho pode colocar para mim situações que a gente até conversou um pouquinho hoje sobre isso, mas de abuso familiar. Quem que nunca ouviu falar, gente, do padrasto que abusa, da madrasta que abusa? Aí alguém fala, mas é madrasto e padrasto, né, que já tem uma conotação mais pejorativa na nossa sociedade. Mas é o tio, é a madrinha, é o vizinho amigo que participa do seu cotidiano. Às vezes é a própria mãe, por vezes é o pai. Sabe aquele churrasco legal que você foi? Sabe aquele passeio na praia que estava todo mundo sorrindo e o seu filho ficou quietinho num canto? Ele é assim mesmo. É a fase que ele está. Depois que entrou nessa fase, como é que o pessoal fala? Agora não falam tanto, mas já falaram aborrecência. Gente, olha que coisa mais horrível. Eu, adolescente, ouvindo que eu estou na aborrecência. Não, eu estou chateada, eu estou à parte, porque eu estou vivenciando alguma situação por demais dolorosa. Então, o abuso está do nosso lado, gente. E eu ouso dizer que muitas vezes está dentro da nossa casa. Por isso que essa rede de apoio tem que estar muito fortalecida. O nosso estudante tem que confiar. A palavra-chave é essa.
vínculo e confiança, mas conseguir ter um processo seletivo para falar assim, ali eu não quero, não me toque, e se me tocar, eu tenho um adulto responsável por esse abuso. Gente, abuso não é só estupro, tá? Abuso é eu ser invadida naquilo que eu não quero. Tá claro isso? Abuso é eu fazer ou deixar de fazer algo que eu não aprovo e que muitas vezes eu não tenho ainda maturidade emocional, cognitiva, neuroquímica para julgar, mas que causa sofrimento. Então, é você adulto, somos nós adultos os responsáveis. Posso fazer uma pergunta para vocês? Todos vocês têm celulares, computadores? Tem? Para que a gente tem celular, gente? Para ligar? Não é mais. Já foi. Celular já foi para fazer ligação. Gente, o que a gente menos faz no celular é ligação, já percebeu? É o que a gente menos faz. A gente tem redes sociais. Eu não vou falar os nomes aqui, porque eu não estou sendo paga para fazer publicidade. Brincadeiras à parte, gente. Tem muita rede social, né? Tem muitos espaços para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é cultura, que é educação, que é informação. Mas também, com isso daqui, eu posso fazer tanta coisa que não seja tão benéfica. Eu, Sônia, posso me beneficiar, como posso me prejudicar. Mas o seu filho, o nosso estudante também. Você já imaginou quantas coisas chegam até eles que você nunca ensinou, que você nunca comprou, que você nunca proporcionou, mas chega por onde? Pelas redes sociais, pelas mídias sociais, pelos amigos, pelos colegas, por tudo que está em torno. Então a gente vai ter que começar a olhar um pouco para essas redes sociais, porque não é mais aquela rede social que o seu filho pequenininho, você colocava o vídeo para ele adormecer. É uma rede social que deprecia, é uma rede social que vulgariza, é uma rede social que erotiza, que adultiza os nossos adolescentes. E a gente ainda fala assim, mas eu não posso colocar uma senha no celular dele. Ele já tem X idade, ele já tem autonomia. Gente, autonomia é processo. E autonomia vem junto com responsabilidade. Se eu não tiver, eu adulta, muita responsabilidade com as redes sociais que eu coloco no meu celular, eu acabo contaminando as ações do meu filho. Eu acabo contaminando os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Mas se eu não controlar a rede social dele, sabe o que acontece? Eu entro. Você acabou de me conhecer. Você não sabe nem meu nome completo. Lembra que eu falei? Já esqueceu, né? Sônia Pacheco. Sabe meu RG, meu CPF, onde eu moro? É essa pessoa que vai entrar no universo do seu filho. E aí a gente entra de uma maneira como todo ser humano sabe fazer, gente. Seduzindo, sendo amigo, se aproximando sorrateiramente. E aí é onde acontecem os abusos. E sabe onde que acontece abuso? A gente tem certeza disso. Abuso só acontece lá naquele bairro. Abuso só acontece só naquela vila. Abuso só acontece só naquela casa. Com meu filho, não. Gente, é uma rede tão discreta, tão sutil. Então a gente precisa olhar e pensar, quem é que vai proteger meu filho? Quem é que vai proteger meu estudante? Nós dois. Vocês aí representando família, eu aqui representando a área educacional. Escola, gente, e família, se a gente conseguir uma comunicação bacana, cada um do seu jeito, ajudando o outro, aí quebrando paradigmas, aí quebrando preconceitos, porque é isso que vocês fazem. Cada um de vocês trazem um repertório pra gente enquanto escola,
enquanto educador, que a gente vai quebrando paradigmas. A gente fala, opa, preciso repensar melhor. Essa teoria não está fechada ainda. E a gente cada vez mais montar essa rede de proteção. E eu queria falar de um órgão que é tão banalizado na nossa sociedade, que é o Conselho Tutelar, que é a rede de infância e da juventude. Quando a gente ouve falar em Conselho Tutelar, arrepia, né? Você fala, é denúncia. Não! O Conselho Tutelar, ele pode ser, gente, o maior amigo da gente. O Conselho Tutelar é aquele que pega aquela frase lá do Felipe Arries. Lembra que a gente conversou um pouquinho no começo? Que ele fala que a criança é um sujeito de direito. Então, o Conselho Tutelar, ele vai proteger e vai nos dar subsídios para que a gente entenda melhor o quanto que a legislação pode cuidar da nossa vida. Se eu tiver alguém conversando com o meu filho e essa pessoa não tiver a mesma faixa etária, e se essa pessoa não tiver uma conversa que empate ali com o neurodesenvolvimento dele, o Conselho Tutelar pode entrar. A rede da infância e da juventude pode e deve entrar. Então a gente precisa, mais do que nunca, estarmos muito próximos um do outro. Nós, pai, mãe, o tio, a tia, os amigos. Sabe amigos da escola? Parece que é música, né? Transitória, que é modismo, mas não é. A gente precisa estar muito próximo. A gente precisa começar a pensar o que é que o meu filho pode aprender na escola. Como que a escola pode ser esse fator de proteção junto com o Conselho Tutelar? Como é que o meu filho pode se aproximar desse professor e esse professor se aproximar do meu filho e criar toda essa rede de proteção do meu filho conseguir olhar para o meu professor e falar, eu preciso compartilhar algo com você, porque ou eu tenho medo, gente, de contar para minha mãe, ou eu tenho vergonha de falar para o meu pai. Consegue imaginar um pico-rucho estando com medo ou com vergonha? Consegue imaginar ele se empoderando e falando assim, não, eu sei que tem alguém que eu posso confiar e essa pessoa é o meu professor? Gente, isso não é tudo de bom. Isso é uma super garantia que a gente tem de falar, não, meu filho entrou naquela escola para aprender sim as 4 operações, para saber o que é empatia, mas principalmente para que ele tenha essa vulnerabilidade cuidada, para que ele tenha a autoestima dele preservada, para que de verdade ele fale, vale a pena eu estudar aqui, porque essa escola olha para mim num todo. Ela não olha para mim de uma maneira compartimentada, porque muitas escolas olham de maneira compartimentada para a criança. Ah, então agora ela tá, deixa eu ver aqui, faixa etária, o que ela tem que desenvolver, faz um checklist e fala, eba, não, é olhar para essa escola e falar, eu cuido, você cuida, nós cuidamos. Queria muito agradecer não só o convite, mas principalmente a confiança. A gente falou disso, né? Nesses minutos que a gente estava junto. Então, gratidão pela confiança, tá, gente? Só que a minha gratidão, ela vai só até a página 2 agora. Porque eu vou ficar muito mais grata quando eu souber que vocês compartilharam este momento com seus filhos. Digam a eles que a escola fez um convite, que vocês puderam participar da elaboração desse momento. Digam para eles que vocês foram até a escola, porque a escola estava olhando com muito carinho para o seu filho e que você também estava olhando com muito carinho e que eu também olho com muito carinho. E compartilhe o que a gente conversou. Compartilhem, vejam o que eles acham. Alguns, em função da idade, vão falar, é legal, tipo assim, não importa, compartilhem. Alguns vão querer dar continuidade na conversa. Não precisa encostá-los na parede para compartilhar. Conta de uma maneira sutil. Depois, num outro momento, volta ao questionamento.
Ele teve aula? Ah, você ficou sabendo se seu colega gostou também? Faz isso uma conversa, não um diálogo com a hora marcada. E eu queria assumir aqui com vocês um compromisso. Eu gostaria muito de ter uma devolutiva de vocês. Uma devolutiva. Como é que a gente vai fazer? Não sei. A gente vai bater tambor, a gente vai usar as redes sociais, não sei. Mas eu quero, na verdade, eu não queria, que tudo isso tivesse uma continuidade, sabe, gente? Que não fosse só mais uma live, que não fosse só uma agenda cumprida, sabe? Que de fato tivesse um processo de continuidade, que cada um de vocês, junto com os seus lá, os meus alunos, os seus filhos, falasse, olha, a gente pensou, se a gente fizesse a semana se a gente fizesse uma oficina com as crianças, se a gente pensasse em fazer uma rede de apoio dentro da escola, que vocês trouxessem sugestões. Eu acho que é bacana quando a gente consegue colocar todo mundo à mesa, mas depois a gente volta. Sabe assim, quando a gente faz uma festa? Depois a gente marca só um encontrozinho para falar como foi a festa. Eu vou colocar esse evento aqui como um evento de verdade. Então, eu vou me dar o direito de brindar esse momento, mas sabendo que vai ter continuidade. Assumidos? Contrato fechado? Então, a gente se vê. Até mais, obrigada.